Olá, meu nome é Thiago Sonoda, eu sou engenheiro de simulação da Hexagon D&E e hoje eu vou explicar como montar um planejamento experimental. Como comentei no vídeo anterior, hoje eu vou mostrar na prática como construir um metamodelo. Se você não viu esse vídeo anterior, não sabe o que é um metamodelo ou o que é um planejamento experimental, eu aconselho você fortemente a assistir esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque nesse vídeo eu explico a teoria básica de como funciona a aplicação da inteligência artificial e o método de aprendizado de máquina em análise CA de simulação numérica. E o meu objetivo hoje é mostrar na prática como montar um DOE ou planejamento experimental. Para isso eu trouxe um exemplo aqui. Eu estou dentro do Apex, já com esse modelo de porta, onde eu já tenho todo o modelo configurado, já tenho a malha estrutural criada, eu tenho as condições de contorno aplicadas, que no caso é essa pressão aqui no meio da porta, né? Eu tenho o engaste, eu tenho propriedade de material já aplicada, e eu vou estudar quais são os deslocamentos nodais nesses dois nós aqui, um na parte de baixo, outro na parte superior, aqui na área onde está sendo aplicada essa pressão. Para esse exemplo, a ideia vai ser a gente variar duas variáveis chaves, né? E eu selecionei aqui a espessura, né, da chapa, dos elementos aqui, e a propriedade de material, módulo de elasticidade do material. A gente vai fazer a varredura dessas duas variáveis utilizando o pacote Odyssey, que eu já vou mostrar daqui a pouco, para entender qual que é a sensibilidade dessas variáveis e, né, criar um DOE, um planejamento experimental, onde eu vou gerar informações suficientes para alimentar uma inteligência artificial. Se você não conhece o Apex, que é uma solução para fazer limpezas de geometria e pré-processamento CAE e contempla algumas soluções estruturais, me manda uma mensagem ou deixa seu interesse aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo específico mostrando o Apex para vocês. Bom, agora eu estou aqui com o Lunar aberto, que é o pré-processador do pacote Odyssey, e dentro do Lunar eu tenho aqui uma ferramenta chamada DOE Generator, que é uma ferramenta para gerar um domínio experimental. Então eu vou selecionar essa ferramenta e aqui eu vou especificar duas variáveis, né? No caso eu vou trabalhar com duas variáveis nesse exemplo, mas eu poderia criar mais, né? Onde a primeira vai ser a espessura do material, né? Dos elementos, e o módulo de elasticidade. E aqui eu vou colocar os limites, né, as extremidades, né? No caso eu vou fazer a varredura de 1 a 4 milímetros, né, de espessura, e o módulo de elasticidade eu vou de 100 a 400, no caso aqui, gigapascal, que vai seguir a mesmo sistema de unidade lá do arquivo que eu gerei lá no Apex. E uma vez que eu selecionei aqui as variáveis, eu tenho diversos algoritmos, né? Então eu tenho o Monte Carlo, eu tenho o Full Fatorial, eu tenho o Latin Hypercube, que são algoritmos famosos aí para criação de DOE. Então eu vou selecionar, por exemplo, o Latin Hypercube, e aqui eu consigo colocar o número de pontos que ele vai gerar o meu domínio experimental. Então se eu deixar aqui 20, por exemplo, e gerar o DOE, ele vai, né, criar uma tabela com diversos pontos, né, fazendo a varredura dessas duas variáveis dentro desses dois limites, né, e eu consigo visualizar de uma forma gráfica, né, e enxergar qual que é a distribuição desses pontos. Então o Latin Hypercube ele segue, né, uma distribuição estatística. Agora se eu, por exemplo, trocar aqui para Full Fatorial, né, e gerar aqui um novo DOE, perceba que ele, né, dividiu de uma forma mais uniforme. Então cada algoritmo tem sua especificidade. Agora vem uma dúvida, né? Quantos pontos eu preciso ter no meu DOE? E a resposta é depende. Quanto maior for o seu domínio experimental, ou quanto mais variáveis você tiver selecionado, maior vai ser o número de pontos necessários, né? O outro fator também é a não linearidade do seu modelo. Quanto mais não linear, ou a região não linear da sua análise, mais pontos vai requerir esse seu estudo DOE. Então perceba que para cada modelo, para cada problema, existe um número específico de simulações necessárias. A gente até pode sugerir uma forma para calcular a quantidade de pontos iniciais, né, onde você pode começar a partir desse número, mas baseado nisso a gente vai fazendo algumas iterações, a gente vai fazendo alguns testes, né, validações para conseguir assegurar que o metamodelo ele vai ter essa eficácia. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre estudo de sensibilidade, processo de validação, e vai ficar mais claro esse processo. E eu também tenho aqui recursos para adicionar alguns pontos manualmente aqui, ou usar algum algoritmo específico aqui para melhorar, para otimizar, adicionando novos pontos, né? Então eu consigo trabalhar de diversas
formas do meu domínio experimental e conseguir chegar numa combinação, numa distribuição e no número de pontos o suficiente para conseguir treinar a inteligência artificial e ter um metamodelo validado. Nesse caso aqui eu vou manter a distribuição full fatorial, onde eu vou ter aqui 9 pontos distribuídos uniformemente. Uma vez que eu estiver satisfeito com o meu domínio experimental, eu clico aqui em Save DOE e ele vai salvar esse domínio, né, no arquivo CSV. Então eu vou vir aqui no meu diretório de trabalho, eu vou colocar aqui um nome, no caso eu vou chamar esse domínio de X, e vou dar o Save, ele vai gerar um arquivo CSV no meu diretório de trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês como que dentro do Lunar eu consigo rodar simulações de todos esses pontos que a gente acabou de gerar de uma forma automatizada. Para isso existe uma outra ferramenta aqui dentro do Lunar, que é o que a gente chama de Parsers. Esse parser ele vai criar toda essa configuração, né, de arquivos para cada ponto, para cada combinação e rodar automaticamente essas simulações. Então para isso eu vou vir aqui selecionar o meu diretório de trabalho, ele já está aqui, ele já vai selecionar o arquivo BDF, no caso eu estou trabalhando com o modelo Nastran, então é um arquivo de extensão BDF. Aqui ele já faz a leitura dessa carta com todas as informações desse modelo. Eu vou puxar também aqui o arquivo, né, o arquivo CSV que eu acabei de gerar, que é o meu domínio experimental. E dentro aqui desse CSV eu vou definir, né, eu vou fazer a linkagem do arquivo DOE com a minha carta do Nastran. Então nesse arquivo DOE eu utilizei duas variáveis chave. Então eu vou vir aqui, selecionar a primeira variável, vou criar um segundo item aqui para a segunda variável e eu vou falar para ele aonde na carta está sendo especificado a espessura ou o módulo de elasticidade, para ele saber aonde que ele vai fazer a alteração do dado para ele conseguir fazer a varredura. Então no caso da espessura eu sei que é o comando pshell, né? Aqui é o item T, onde ele vai especificar o valor da espessura, e o material é no MAT1, né, no E, onde ele fala, onde ele especifica o módulo de elasticidade. Então agora o parser, né, o Lunar, ele vai saber aonde que ele vai ter que alterar na carta para gerar, no caso, 9 PDFs, né, cada um com um ponto, né, uma variação de uma combinação diferente do que a gente especificou lá no planejamento experimental. E por fim agora eu especifico o resultado, né? Então aqui no caso eu vou querer fazer a leitura de dois pontos, né? dois deslocamentos nodais. Então se eu voltar aqui no Apex, veja que eu já deixei selecionado aqui o nó 2313 e 3073. Então eu vou vir aqui e pedir para ele fazer a leitura do deslocamento nodal, no caso aqui na direção em Y, né, do nó, no caso 2313, então vou colocar aqui 2313, e aqui a mesma coisa, Nodal Displacement, direção Y, para o nó 3073. Dessa forma, ele já vai conseguir gerar todos os arquivos BDF, um BDF, né, um modelo para cada combinação que foi estipulado lá no domínio experimental, e para cada simulação ele vai coletar as informações dos nós, dos deslocamentos nodais desses dois nós, e ele vai gerar um arquivo CSV com o resultado, que é o que eu vou utilizar para fazer o treinamento do meu metamodelo. Aqui, se eu apertasse o Run, como ele já está estipulado aqui, né, o diretório do Nastran, ele já rodaria todas as simulações e coletaria todos os resultados. Eu não vou rodar agora, eu vou tirar aqui, né, a configuração do Nastran, e se eu der um Run e vier agora aqui no meu diretório de trabalho, eu consigo ver que ele gerou uma pasta para cada combinação. Então dentro dessa pasta, dentro de cada pasta, vai ter um arquivo BDF onde ele fez, né, a varredura. Para cada BDF aqui eu vou ter uma combinação que eu estipulei dentro da ferramenta de DOE. Então se eu tivesse selecionado o Nastran aqui, ele já rodaria, né, todas as simulações, já geraria os resultados, já coletaria aqui o deslocamento nodal, já montaria tudo isso no arquivo CSV, que eu vou então usar, né, essa informação aqui dentro do Lunar para fazer a criação, né, e o processo de validação, estudo de sensibilidade, todo o processo aí na calibração e criação do metamodelo. Bom, por hoje eu queria mostrar para vocês na prática como que monta um planejamento experimental, e nos próximos vídeos a gente vai continuar vendo estudo de sensibilidade, calibração de modelo, otimização, visualização da animação e muito mais. Por hoje é só, muito obrigado e até mais.